pessoal, olá Pitico. Olá Rose, olá a todos e todas. Muito obrigada pela participação sempre. Curtam e compartilhem esse vídeo. Pitico, hoje o nosso bate-papo é sobre uma questão muito séria. Sim. As diferentes formas de abandono. É muito comum a gente pensar que abandonar é deixar a pessoa num lugar. E aí eu vou trazer isso para a nossa discussão hoje. Aqui em Juiz de Fora, na nossa cidade, a gente sabe que pessoas de várias cidades nos acompanham, então essa matéria é local. Semana passada saiu no jornal Tribuna de Minas uma reportagem falando que 10 idosos são abandonados por mês. Sim. Aqui na nossa cidade. E aí eu te pergunto, abandonar uma pessoa idosa é colocar ela numa instituição ou não tem nada a ver? Como é que isso funciona? Ô Rose, infelizmente ainda se tem essa visão distorcida e até preconceituosa devido à falta de informação de que você colocar, é mesmo assim, direto, colocar uma pessoa idosa numa dessas instituições de longa permanência, diga-se de passagem, a grande maioria faz um trabalho muito importante de acolhimento, significa abandonar a pessoa idosa. Ah, não, o asilo, né, que é uma denominação antiga, ainda está carregada desse preconceito. Tem um estigma, tem um estigma, como se fosse um lugar onde não tem afeto, onde não tem amor, onde não tem cuidado, onde não tem lá um plano de cuidados personalizados àqueles idosos e idosas que estão lá. Isso a gente precisa desmistificar. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se você observar, e a gente tem feito esses estudos aqui, junto a você que nos acompanham, os estudiosos colocam que a violência contra as pessoas idosas, na sua grande maioria, acontecem no interior das casas, junto aos seus familiares. Dentro da própria casa do lar. Então, mas se o melhor lugar para a pessoa idosa é ficar em casa e não ir nas instituições de longa permanência, por que a violência acontece no ambiente familiar doméstico? Então a gente precisa desmistificar essa ideia, né? E, necessariamente, pelo contrário, essas instituições de longa permanência, de atenção à pessoa idosa, elas estão cada vez mais se modernizando, vitalizando, se qualificando, né? Profissionais que são estudiosos, que se dedicam para fazer esse cuidado. Então é preciso desmistificar essa ideia. Eu acho que isso é um ponto muito importante que o nosso videocast de hoje traz. E a matéria da jornalista Pâmela, na Tribuna de Minas, ouviu lá um especialista, onde ele colocou isso. Às vezes, a pessoa idosa se sente muito mais institucionalizada ou até mesmo asilada dentro de casa do que no dia a dia, na vivência dessas instituições. Porque às vezes você está dentro de casa, uma pessoa idosa, mas ninguém fala com você, ninguém te dá atenção, ninguém te ouve, ninguém te serve uma alimentação, faz um lanche, ninguém às vezes te dá um remédio. Então isso é violência, embora fisicamente a pessoa idosa esteja na sua residência. Então não há um vínculo afetivo, não há uma troca amorosa. O que você pode ter, e acontece mesmo, nessas instituições de longa permanência para idosos, onde você pode fazer novos contatos, forma amizades, você pode até ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo com algumas pessoas. Então eu acho que é importante nesse campo do envelhecimento, nessa pauta da institucionalização a pessoas idosas, a gente relativizar essas ideias e desmistificar esse preconceito, repito, que a gente tem de que a pessoa idosa no asilo é o pior dos mundos. Não, não é isso. A questão... Sem querer te cortar, não, tranquilo. Só para complementar o que você está falando, que você colocou de relativizar e eu concordo. Pode parecer que o melhor dos mundos também é o próprio lar. E pelo que você está colocando, pode não ser. Pode não ser. Isso, né? Isso, porque dentro de casa, essa construção afetiva, a dinâmica amorosa, a gente começa no dia a dia. É uma construção durante a vida, exatamente, né, durante a vida. Não então, é porque eu fiquei idosa ou uma pessoa idosa que essa construção vai estar já consolidada, porque isso é no convívio de uma vida inteira, né? De uma construção diária. Você está me fazendo pensar que pode acontecer também de uma pessoa idosa chegar numa determinada idade e, como ela não construiu um vínculo afetivo com os familiares, ela realmente não ser uma pessoa querida. Sim. Ou ela própria também não ter um relacionamento bom
com esses familiares mais próximos. Estou correta? Não, correta, porque isso é uma construção humana, não é pela idade. Então, aqui também a gente tem outra ideia romanceada de que porque uma pessoa idosa ela é amorosa, ela é bondosa, ela é espirituosa, ela é uma pessoa solidária. Necessariamente não. Não é a idade, é a construção humana da pessoa que vai desenvolvendo ao longo da passagem do tempo nela. Então, é uma pauta muito complexa, muito polêmica. Vale até a gente voltar nesse assunto. Vale a pena a gente voltar nesse assunto e trazer essa realidade, né? É o que a matéria da jornalista Pamela trouxe, de uma realidade. Agora, vou julgar? Eu não conheço a realidade, a construção dessa relação afetiva, dessa relação familiar. Então, é importante a gente conhecer. E, necessariamente, repito, que eu acho que é um ponto básico que a gente tem que colocar, as instituições de longa permanência têm feito um trabalho muito importante e muito necessário até de revitalizar essa pessoa idosa para o contexto familiar, para a prática afetiva e a prática amorosa, sabe, Rosa? E eu concordo com você, porque eu faço atendimento em residencial para idosos e, de fato, vejo o envolvimento dos profissionais que trabalham nesses lugares, né? Exatamente. Nessas casas. Então, na verdade, pessoal, longe de mim do Pitico vir para ditar regra ou trazer qualquer julgamento com relação a essa questão, mas é uma pauta importantíssima. A gente precisa conversar porque a pessoa pode estar abandonada dentro de casa junto com a família, como o Pitico colocou no início, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, até para fazer uma denúncia, né, Pitico? Sim. Até para fazer uma denúncia desse abandono, há que se cuidar primeiro de compreender essa história, de compreender essa situação, para entender em que contexto que acontece, né, o cuidado ou não dessa pessoa idosa. Exatamente, isso é uma grande complexidade, essa relação envolvendo o familiar e a pessoa idosa. E parabéns à tribuna pela matéria. Muito interessante. Né, Pitico, jornalista. E é óbvio que a gente precisa ter políticas públicas de proteção, de apoio às pessoas idosas, principalmente idosos mais dependentes, né? Numa cidade como a nossa, para finalizar, que tem mais de 100 mil pessoas com 60 anos e mais. Então, pessoal, é isso, a gente volta, deixa aí a sua opinião, a sua sugestão, compartilhe esse vídeo e até um próximo encontro. Até o próximo encontro, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada.